Olá, esta atividade compõe a avaliação da matéria de termodinâmica ministrada pela professora Simone Javis para o curso de Biotecnologia. Esta videoaula é sobre o assunto Equações de Estado, por Sérgio de Ângeles e Wilson Nogueira. Primeiramente, as equações de estado que nós abordaremos nesta videoaula são a equação de Van der Waals. Falaremos mais um pouco de outras equações de estado cúbicas, sobre a equação de estado de Virial e sobre equações de estado para líquidos e sólidos. Van der Waals. Tendo como objetivo da termodinâmica buscar equações que representem os gases reais, identificamos interações moleculares mais significativas, onde se tenham dados e propriedades mensuráveis de pressão, volume, temperatura, concentração. Pode-se calcular a terceira usando uma equação de estado. Então, ao propormos uma equação que relacione essas variáveis mensuráveis através de ajustes de dados experimentais, temos as equações de estados como um conceito bastante importante na termodinâmica, onde o conceito de equação de estado é a equação que permite encontrar uma propriedade mensurável a partir de duas conhecidas. Por exemplo, se você tem temperatura e volume, consequentemente você consegue encontrar pressão. Ou mesmo se você tem temperatura e pressão em função do volume. E tudo isso em função de temperatura, pressão, volume igualado a zero, pois a partir de então nós poderemos ajustar esses dados. Por exemplo, temos o modelo de esferas rígidas, onde temos pressão, ATM, volume por litro, número de mols, constante dos gases reais 0,8206 e temperatura em Kelvin, onde temos a fórmula dos gases ideais, PV-nRT, que não representa a realidade. Pois bem, exemplificando o modelo das esferas rígidas, nós temos que, usando o nosso conhecimento de interações moleculares para modificar o modelo do gás ideal, em situações em que a possibilidade de interação entre as moléculas é importante, sendo considerada, então usaremos a função potencial de Saint-Hilaire, onde o modelo de esferas rígidas representa forças atrativas. O efeito das forças intermoleculares, então, na pressão exercida por um gás na parede do sistema, nós teremos que a velocidade de uma molécula que está se movendo em direção a essa parede do sistema é diminuída devido a forças das moléculas vizinhas e, consequentemente, o impacto das moléculas na parede é menor, pois há uma força intermediária. Em geral, a pressão exercida em um sistema onde é considerada forças eletrostáticas de atração faz com que essa molécula ela tenha a sua velocidade diminuída. Então agora vamos considerar a correção do modelo do gás ideal, onde PV-nRT será corrigido para que possamos obter P igual a R vezes T sobre V menos B, onde P igual a RT sobre VB leva em consideração a distância entre as moléculas e também admite que há um espaço entre as esferas. E vamos considerar o seguinte, que o tamanho das moléculas com base no modelo de esferas rígidas não mais considera o volume total e acessível, onde nós substituiremos o modelo do gás ideal em que ele considera o volume total agora para o volume disponível, pois as duas moléculas elas não podem mais se aproximar uma da outra mais do que a distância sigma
que seria o diâmetro da molécula. Então, descartaremos agora o volume excluído e consideraremos agora apenas o volume disponível, agora para correção. Equações de estado cúbicas. A equação de Van der Waals é um exemplo de equação de estado cúbica, uma vez que apresenta um volume elevado à terceira potência. Porém, não é tão precisa quanto as equações de estado cúbicas mais recentes. A equação de Van der Waals foi apresentada devido à maneira clara como ela incorpora as possíveis interações. Porém, quando se pretende obter uma resposta precisa, há equações melhores para se usar. E, embora essas equações cúbicas modernas tomem a forma básica da equação de Van der Waals, todas são somente aproximadas, somente ajustando dados experimentais. A forma geral de uma equação cúbica é a que segue no vídeo. A equação ao lado ilustra alguns exemplos gerais das equações cúbicas. Todas essas equações usam o mesmo termo repulsivo que a equação de Van der Waals, que seria o termo RT sobre V menos B. Contudo, o termo indicado por ATR representa as interações atrativas. Em geral, esses termos são estabelecidos empiricamente para melhor ajuste dos dados experimentais. A tabela 4.3 apresenta os parâmetros para algumas equações de estado cúbicas mais comuns, na mesma forma apresentada no slide anterior. Van der Waals, com termo atrativo conhecido de A sobre V quadrado, Hedley-Kwong, Suave-Hedley-Kwong e Peng-Robinson apresentam outros termos atrativos para suas equações de estado cúbicas. A equação de estado de Hedley-Kwong apresenta os parâmetros A e B como apresentados a seguir, que são obtidos em termos da temperatura crítica e da pressão crítica, usando a mesma metodologia aplicada para a equação de Van der Waals. E depois de algumas manipulações matemáticas, obtemos o resultado observado na tela. A equação de Hedley-Kwong funciona bem em uma larga faixa de condições, mas afasta-se significantemente dos valores experimentais perto do ponto crítico. A sua equação, com a substituição do seu termo atrativo na equação de Van der Waals, encontra-se acima na tela. E, na forma reduzida, a equação de Hedley-Kwong fica, como podemos observar na tela. E o fator de compressibilidade do ponto crítico é de 1/3, embora seja mais próximo dos valores experimentais do que o obtido pela equação de Van der Waals, esse valor ainda é muito alto. A equação de estado de Peng-Robinson dá-se a partir dos seguintes parâmetros. Parâmetro A, que podemos observar na tela à esquerda. Parâmetro B, também na tela à direita. Parâmetros alfa em função da temperatura, à esquerda na tela. E parâmetro K na direita, também na tela. A equação final de estado de Peng-Robinson, já com a substituição do termo atrativo na equação de Van der Waals, é a seguinte, como vemos na tela. O fator de compressibilidade no ponto crítico é 0,307 para essa equação de estado. A equação de Peng-Robinson é uma opção no menu de equações de estado do programa de engenharia ThermoSolver. E a equação de Peng-Robinson utiliza um terceiro parâmetro, ômega, como vocês viram na equação K anterior. Assim, espera-se que seja mais adequada para representar diversas classes de moléculas. Equação de estado de Virial. Bem, dando continuação à equação de estado, temos a equação de estado de Virial, onde o conceito virial vem do latim, que significa força, ou seja, é a causa do comportamento não ideal dos gases, sendo as forças intermoleculares, ou seja, as forças atuantes das moléculas em um sistema.
Temos também aqui que a equação de Virial, onde é representada pelo fator de compressibilidade, também possui uma forma alternativa, que é uma expansão em série de potências, que pode ser representado pelo fator de compressibilidade é igual a pressão vezes volume molar sobre RT sobre T, que é igual a 1, mais B vezes P, pressão, mais C' vezes pressão ao quadrado mais C' vezes pressão ao cubo, e assim sucessivamente. Temos, então, uma forma alternativa da equação do estado de Virial. Equações de estado para sólidos e líquidos. Volumes molares de líquidos e sólidos são medidos facilmente em laboratório, e os volumes de fases condensadas também são muito menos sensíveis à temperatura e pressão do que os gases. Os valores medidos podem ser ajustados para variações de temperatura ou pressão usando-se uma expansão em série de Taylor da densidade. Para líquidos significativamente abaixo da temperatura crítica e para sólidos, podemos expressar todos os termos além do primeiro termo linear da expansão de Taylor. Esta aproximação conduz à quantificação da dependência do volume com a temperatura através do coeficiente de expansão térmica beta e do volume com a pressão através da compressibilidade isotérmica K. Essas grandezas são definidas de acordo com as equações presentes na tela. O parâmetro beta, de acordo com o sistema de unidades do SI, é apresentado como Kelvin a menos U, e o parâmetro K tem como unidade, de acordo com SI, Pascal a menos 1. Valores característicos de beta e K são dados na tabela 4.4, agora presente na tela. A tabela apresenta também o volume para alguns líquidos e sólidos a 20 graus Celsius e 1 atm. Compilações mais extensas são encontradas em muitos manuais de engenharia de materiais. Algumas das equações de estado que vimos nesta videoaula de hoje são aplicáveis a líquidos, tal como a gases, fornecendo estimativas razoáveis para uma série de moléculas. Porém, foram desenvolvidas correlações especiais para a fase líquida, como por exemplo o volume do líquido na saturação, dado pela equação de Racket, presente na tela. Então, galera, isso é tudo por hoje e a nossa videoaula acaba por aqui. Bons estudos!